Olá, tudo bem? Está preparado para o Zorin OS 16? Hoje a instalação será do Zorin OS 16, acabou de ser lançado. Eu vou apresentar as novidades, que são bastante. Ele trouxe bastante atualizações com respeito a software, suporte, e eu vou mostrar para você isso no decorrer do vídeo. Vamos lá para o vídeo? Aqui é o site do Zorin, e no site do Zorin você já vai ver a mensagem aqui de Zorin OS 16 lançado. Você clica em cima, vai abrir essa aba aqui. E aqui ele traz as informações. Eu sempre recomendo a você dar uma lida no que nas informações a respeito da distro no site oficial, como é o caso aqui. Então vamos rolar um pouquinho aqui, que eu vou mostrar para você o seguinte, que está bem interessante aqui nessa nova atualização do Zorin, que é com respeito a Flatpak. Olha só, nosso mundo de aplicativos acabou de ficar maior. O FlatHub agora está habilitado. Então, o que acontece? O Zorin OS agora habilitou na própria loja o suporte a os repositórios do FlatHub, ou seja, aplicativos nesse formato Flatpak, está disponível na loja do Zorin OS. Se você olhar aqui com calma, agora o Zorin OS vem pré-carregado com os catálogos de aplicativos do FlatHub, a loja Snap e os repositórios apt do Ubuntu e Zorin OS. Ou seja, o Zorin OS está juntando tudo, ou seja, a loja do Zorin está pegando o FlatHub, você já tem suporte a Snap, os repositórios apt do Ubuntu também vai estar, já sempre foi embutido no Zorin, ou seja, você consegue instalar sem nenhum problema aplicativos dos repositórios apt. E também o app imagem. O app imagem você consegue também instalar muito facilmente aqui no Zorin OS. Sem falar dos pacotes .deb, que sempre funcionou muito bem aqui no Zorin OS. Então, como ele mesmo diz aqui, a loja de software integrada também recebeu muitas otimizações internas, bem como melhorias da interface do usuário, para tornar ainda mais fácil encontrar e instalar aplicativos de diferentes fontes. Se um aplicativo estiver disponível em vários repositórios, como o FlatHub, a loja Snap, você pode selecionar de qual instalar, usando o menu Fonte na página de lista do aplicativo. Ou seja, o que era fácil ficou muito mais fácil. Eu estou baixando aqui, já baixei na realidade, o Zorin OS Core de 64 bits. Então eu baixei e agora eu vou mostrar a instalação. Tudo bem? Vamos lá? Aqui é o boot do Zorin. Eu vou escolher Try or Install Zorin OS, que é testar ou instalar o Zorin OS. E a gente já vai entrar nele no modo Live. Aqui nós temos duas opções. É a opção de testar e a opção de instalar. Eu vou testar antes de instalar. É bom a gente fazer isso porque a gente elimina alguns problemas que porventura venham a acontecer após a instalação, como por exemplo falta de drive para algum dispositivo, como rede, né, áudio. Então você testando é melhor, porque você já sabe o que está funcionando. Então vamos experimentar. Ok, aqui é o Live do Zorin OS 16. Já posso clicar aqui em instalar o Zorin OS 16. Vou dar 2 cliques. Lembrando que o instalador do Zorin é bem fácil de você trabalhar, é muito fácil de instalar o Zorin.
Vamos dar um próximo aqui, ele já seleciona praticamente automático as configurações. E aqui é o seguinte, baixar atualizações enquanto instala o Zorin, recomendo, isso ajuda após a instalação. E os drives de terceiros, que é justamente essencial para Wi-Fi e alguns formatos de mídias adicionais, como o MP3 e outros plugins. Não participar do censo, vou selecionar. Vamos continuar. Vou apagar o disco, tá? Isso aqui você decide, eu vou apagar. Instalar agora. Continuar, continuar. Aqui você coloca do seu jeito, você decide. E agora já começa a instalação. Daqui a pouco eu já mostro ele instalado. Terminou a instalação, agora eu vou reiniciar o computador. Olha só a tela de boas-vindas, diferente das anteriores. Ficou bem mais bonito. Então, como eu disse, ele tem a loja chamada Programas. E aí ele diz o que? Use o Programas para localizar e instalar aplicativos. Eu vou fechar isso aqui. E é o seguinte, você que está acostumado a usar Linux, você já deve ter notado que uma boa parte das distros Linux elas são intermediária, ou seja, não é tão fácil de usar. O Zorin é diferente. O Zorin ele é semelhante a Windows. Se você usa o Windows, você não vai ter dificuldade para trabalhar com o Zorin OS. E você já notou que já foi mostrado aqui a notificação de atualizações do sistema de programas. Então nós vamos fazer isso agora. Aqui são os detalhes das atualizações. Ok, a atualização já foi concluída. E aqui é o seguinte, vamos explorar um pouquinho o Zorin 16 para ver o que tem de novidade. Aqui é escritórios. A suíte que ele traz é o LibreOffice, como sempre, Evolution. Ferramenta de sistema é o básico, incluindo a loja Programas. E as configurações estão aqui em ferramentas de sistema. Internet vem o Firefox. Na parte de multimídia traz esses aplicativos aqui. Vamos entrar na loja para a gente ver alguma coisa aqui de novidade. Então vamos ver o que tem de novidade aqui. Beleza, vou fazer uma pesquisa aqui pelo WPS. Olha, WPS está aqui vários pacotes de vários formatos. Vou clicar no primeiro aqui e vou ver qual é a fonte. E como você pode ver, Flatpak, ou seja, a fonte é FlatHub. Agora eu vou escolher o segundo. No segundo, você já pode observar aqui embaixo que é Snap. Então, a loja do Zorin está integrada com esses formatos de aplicativos, Snap, Flatpak, sem falar no .deb, que você consegue instalar com facilidade aqui no Zorin, e no apt. Ou seja, como eu disse, o que era fácil, agora ficou moleza. Bom, papéis de parede eu acho que não teve muita novidade não, mas de qualquer modo o sistema está muito fácil de usar. Eu vou entrar no terminal para eu mostrar as informações do sistema. Vou instalar aqui o NeoFet. E Zorin OS 16. O kernel é um kernel bem novinho, kernel 5.11, está bem atualizado. O ambiente de desktop é o GNOME, é um GNOME personalizado, com o gerenciador de janela Mutter. Bom, essa novidade é bem interessante. Eu achei que o kernel vinha um pouco mais, não tão atualizado assim. Eu pensei que ele fosse um pouquinho mais
não tão novo, né? Quando eu digo que o Zorin, o modo de você instalar pacote nele é muito fácil, é porque realmente é mesmo. Eu vou instalar aqui um .deb para você ver como é fácil de instalar um pacote aqui .deb. Eu entrei no site visualstudiocode.com e eu vou escolher aqui. Você pode observar que eu tenho um pacote aqui para Windows 7, 8 e 10. Eu tenho para Linux aqui .deb e também .rpm, além de macOS. Eu vou selecionar aqui o .deb. E aqui é o seguinte, eu já vou deixar marcado instalar uma aplicação do Linux. Vou deixar assim, eu vou clicar em OK. Agora tem uma mensagem aqui perguntando se eu desejo executar o programa. Eu vou selecionar sim. Agora ele integrou com o Programas, que é a loja, e eu simplesmente vou clicar em instalar. Vou colocar a senha. Certo? Eu poderia ter baixado, como eu faço sempre, você já tem acompanhado meus vídeos, eu tenho certeza, então você vê que eu sempre baixo e muitas vezes eu abro no terminal e faço a instalação por lá, por ser um .deb é muito fácil. Mas, como eu disse, o Zorin, ele facilita muito, então se você está acostumado com Windows, que clicou e instalou, você está vendo que aqui também, e esse programa, o VS Code, é um programa bem completo, que nem todas as distros você consegue fazer isso. Ele tem disponível no formato Snap, que também é fácil, mas você vai usar o terminal, ou no caso da loja, aqui do Zorin, você pode encontrar ele no formato Snap. Só que aqui você viu que eu baixei o formato .deb, que é a base desse sistema, é baseado no Debian, né? Ubuntu e Debian. Então, eu não precisei abrir o terminal, eu estou instalando com 2 cliques. Agora você pode observar que já está instalado. Eu já posso fechar. E eu já posso procurar aqui, foi criada uma aba Desenvolvimento e o Visual Studio Code está prontinho aqui. Beleza? Facinho de instalar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Se você é inscrito, já está comigo aí, agradeço, espero que continue por muito tempo, né? Era isso que eu queria mostrar para você, o Zorin 16, muito fácil de usar, muito fácil de instalar, realmente é um dos sistemas mais fáceis de usar. Tudo bem? Então, por hoje é só, eu agradeço a você por mais um vídeo e espero você no próximo vídeo. Abraço!